Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bem sensível, bem delicado, que é a depressão. É uma coisa cada vez mais recorrente, uma doença cada vez mais recorrente, assim, mais comum em nosso tempo. E aqui no Japão não é diferente, principalmente por conta do cenário que muitos decassegues, muitas pessoas que vêm, cônjuges também, de descendentes que vêm trabalhar, vêm morar aqui, principalmente para quem vem trabalhar em fábrica, porque é uma vida que a pessoa vai se desgastar bastante. A primeira palavra que eu aprendi aqui atendendo alguns jovens que nasceram aqui, que são filhos de descendentes e de repente se sente com sintomas deprimidos, e aí eles falaram utsubyo, acho que eu tô com utsubyo. A gente vai, porque mistura, muitas vezes tá falando em português, aí depois mistura Nihongo, aí você tem que procurar. Para quem nasceu aqui, esses jovens, eles misturam na hora de falar, então a linguagem, aí você vai procurar, puxa, depressão, é uma palavra comum no vocabulário deles. E também começou a ser comum os sintomas depressivos, pessoas que estão mais deprimidas, chegarem até mim. Então acho importante a gente falar sobre algo que é recorrente, está cada vez mais forte em nosso tempo, principalmente por conta do cenário, o que tem ao redor, o que acontece na vida da pessoa para que ela comece a deprimir. Hoje a gente vai falar um pouco, baseado também no livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Tem alguns apontamentos que eu vou fazer de acordo com os estudos do grupo de estudos do Lino, e também o livro do Nasio, A Depressão é a Perda de uma Ilusão, porque é a perda de uma certeza, de algo que você acreditava, de alguma esperança, alguma ideia, algo que se desfaz. Para Nasio é alguma coisa que você viu que não existe mais, ou que você não acredita mais, algo que aconteceu que te tirou aquilo que você tinha, que era um motor que te deixava ali, forte diante da vida. O Dr. Francisco Daut, que é um psiquiatra do Rio de Janeiro, ele fala que a depressão é não ver mais sentido na vida. Os sintomas da depressão são permanentes, digamos assim. Já tem um longo tempo que a pessoa está assim, não necessariamente com tristeza, com abatimento. Muitas vezes é sob um estresse ou uma irritabilidade muito frequente. Então a felicidade é o oposto da depressão, A vida tem sentido e você vive ali seguindo esse sentido, algo que você acredita, Já na depressão não. Você não vê mais sentido algum. E acaba se confundindo muitas vezes com a tristeza, porque é muito parecido, Em muitos casos tem sim uma tristeza, um sentimento mais melancólico, mais para baixo, mais abatido, mas a diferença é o tempo, Na depressão é algo prolongado, é algo que já faz muito tempo que a pessoa se encontra neste estado, que ela se percebe assim, funcionando de uma maneira que antes não era assim, não foi sempre assim. Algumas pessoas conseguem também perceber o início de uma mudança, Nossa, eu estou ficando, de uma forma diferente, eu não era assim. Então, diferente da tristeza que nós vamos falar agora, a tristeza ela tem um motivo, ela tem uma razão, e vem de uma perda, algo que aconteceu, algo real. Então, na tristeza, você tem uma justificativa, digamos assim, você tem de repente um luto que você está processando, você está digerindo, uma separação, a perda de objetos queridos, de um emprego, de investimentos frustrados, um fracasso, a perda de uma posição social, a perda da esperança, da alegria, de um lugar profissional que você se encontrava, de repente você perde o trabalho, um sentimento de falta também, pode existir. A tristeza relacionada com a saudade. Nós que estamos aqui, vivendo como imigrantes, a gente vai ter saudade todos os dias. Você vai sentir de vez em quando, ou no começo muitas vezes ser bem
constante uma tristeza, mas depois isso passa, ou às vezes ela vem te visitar e tá tudo bem, né? É comum, é uma coisa que está dentro da normalidade, né? A solidão também causa uma tristeza, diferente da solitude, que é gostar da própria companhia, né? Gostar da quietude, né? De estar ali com você mesmo, com a sua presença. A solidão já tem um viés mais negativo e pode trazer uma tristeza. Podemos sentir também tristeza por conta de alguém que está sofrendo, né? Você vê a tristeza no outro e, por conta de uma compaixão, você acaba sentindo como se fosse ali, né, no lugar da pessoa que está em sofrimento, você sente uma tristeza por ela. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, né, numa atitude ali de compaixão, isso também pode acontecer. A tristeza, ela faz parte da vida e da saúde, é o que o Dr. Francisco Dauti diz. Ela não é uma doença, é diferente da depressão, porque a depressão, ela é uma doença grave, né? Em alguns casos, ela é incapacitante. Por mais que pareça, né, um pouco estranho, mas nem sempre na depressão haverá o sintoma de tristeza. Muitas vezes a pessoa está muito irritada, muito estressada, né, com muita raiva, uma coisa constante. E possui um ponto característico que é um sentimento de falta, né, de graça na vida. Nada mais tem graça. A vida perdeu o brilho, né, perdeu o colorido, a luz, né, tudo perdeu o encanto. Então falta ânimo. E a Maria Rita Kell fala do recuo, né, porque como se fosse o recuo depressivo, é você não lutar, não apresentar seus desejos, né? Você acaba ali não enfrentando nada para não entrar em conflito com o outro. Então há um recuo, um recolhimento em si mesmo. E é um recolhimento que resulta nesse estresse prolongado, né? Por conta de angústias, a culpa, raiva, muita impotência. E isso vai se estendendo. No livro A Depressão é a Perda de uma Ilusão, o Nasio apresenta para a gente algumas categorias de predisposições a uma pessoa que tem, digamos, uma predisposição a deprimir, caso aconteça uma dessas coisas aqui com ela. Ele diz que, diante de todos os pacientes dele, ele percebeu que muitos que estavam depressivos, né, chegaram a ter um contato com uma humilhação, né? Então, depressões que surgiram por conta de uma contrariedade, né, muito mal suportada, muito mal digerida. Então a pessoa experimentou ali uma humilhação muito grande, né? Então a pessoa fala: eu fui ferido no meu amor próprio, né? Me senti indigno. Então, se a pessoa é humilhada constantemente, a gente até já falou aqui, né, no vídeo de Paula Hara, por exemplo, uma pessoa que sofre com isso constantemente, humilhações públicas, né, e ela não sabe se defender, não consegue se defender, né, se sente ali uma pessoa inferior e vai sentindo que perdeu também a dignidade. O sentimento, né, dominante nesta dor da humilhação é se sentir indigno. Então a dignidade da pessoa, ela não tem mais orgulho de ser ela mesma. O amor próprio, né? Tudo isso se dissolve. E aí ele faz um breve comentário, né, na página 102 sobre o ter e o ser. Na privação, significa que era algo, né? Eu não tenho o que normalmente eu deveria ter. Na frustração, eu não tenho o que me prometeram. E na humilhação eu não tenho mais a minha autoestima, né, porque ela foi destruída. Então na privação o eu é amputado, né, uma parte do seu ser ele é retirado ali. Na frustração você não recebeu o que te prometeram, então você fica ali desapontado, né, pertence ao domínio do ter. E na humilhação, o domínio do ter também, pois eu não tenho mais o orgulho de quem eu sou. Então, esses três tipos de situações são três tipos de perdas, né, diferentes: a privação, a humilhação e a frustração. Aí o Nasio diz que o deprimido sente que aquilo que perdeu é uma parte tão essencial de si mesmo que foi ele quem se perdeu.
né? Para o deprimido, perder uma parte é perder tudo, assim como na privação, perder a integridade é perder tudo. Na humilhação, perder o amor próprio é perder tudo, e na frustração, perder a confiança é perder tudo. E aí ele tem um quadrinho que ele apresenta, né, aqui, como prevenir a depressão e como detectar a vulnerabilidade depressiva. Quer dizer, pessoas que têm um perfil, né, uma história, que tem uma predisposição a desenvolver a depressão. Daí ele dá o exemplo de um neurótico comum, né, uma pessoa que não é vulnerável à depressão. Quer dizer, uma pessoa que ela teve um trauma psíquico infantil que está relacionado ao crescimento, algo comum que todos nós experimentamos, né, algumas dificuldades que você sofre na juventude, vários traumas inevitáveis, né. Não é uma pessoa vulnerável porque é uma pessoa que consegue se sair, né, continuar seguindo, apesar de ter vivido, experimentado traumas psíquicos que têm a ver com o crescimento, né, que são necessários ao nosso desenvolvimento da nossa personalidade. Então temos o exemplo do nascimento de um irmão, né, que você fica de canto, que você não tem mais toda a atenção da casa, da mãe, do pai, o divórcio, a separação dos pais, a morte de um dos avós ou algum familiar próximo, né, traumas que, uma vez superados, te ajudam a amadurecer, né, contribui para que você fique cada vez mais forte e que você está experimentando como a vida funciona, né? E aí ele apresenta os traços de caráter de um neurótico comum, dessa pessoa que não tem essa tendência a deprimir. Não quer dizer que essa pessoa seja blindada, tá, gente? Não é isso. É que ele diz que não é, né, comum. Então tem a dependência, o neurótico comum, que todos nós somos, geralmente, é dependente do seu amado, ao mesmo tempo dizendo para si mesmo e também a ele que não precisa. Então, quando você vai embora, eu sinto sua falta, mas quando você está aqui, eu não te suporto. É mais ou menos isso. Uma dependência relativa, não é uma dependência total das pessoas, né? O neurótico, ele sofre, mas pode continuar amando, vivendo, amar outra pessoa, né? Continua, a vida continua. Já uma pessoa vulnerável à depressão, né? Um neurótico pré-depressivo, que é uma pessoa que tem ali, né, tem que ter cuidado porque pode acontecer de desenvolver uma depressão, é uma pessoa que experimentou, né, muita fragilidade, né, na infância, teve algum trauma muito violento ocorrido na infância que lesionou profundamente o seu eu, né? Qual trauma? Podem ser vários, o abandono, por exemplo, né, a morte de um ser querido, de um dos pais, né, ou até mesmo abandono a partir de um divórcio e que não conseguiu superar isso, uma criança abandonada de verdade, que não teve pai, mãe, ninguém, ela foi descartada, rejeitada por todos ou por um dos pais, né? Maus tratos físicos ou morais, quer dizer, não é só a violência. Então, humilhações constantes, né? As palavras, frases, coisas que coloca sempre para baixo desde criança, diminuindo, cortando, né, humilhando de fato a pessoa. Isso é um tipo de maus tratos também. Abuso sexual, né, ou ternura invasiva, né, demasiadamente sensual, erótica de uma mãe frustrada, por exemplo, faz com que esse neurótico seja um adulto que tem um risco maior, né, para deprimir. Se foi uma criança abandonada, uma criança maltratada ou uma criança que foi abusada ou erotizada demais. Os traços de caráter do neurótico pré-depressivo têm uma dependência ali que é simbiótica. Então é muito difícil romper, né? Eu não posso ser sem você, nem você sem mim. É como se nós dois, a gente tem que ser sempre um só. Não pode haver nenhum tipo de rompimento. A dependência simbiótica, ela é uma dependência absoluta. O seu amado, o deixar ou morrer, né? O neurótico não quer nem pode mais amar outra pessoa, né? Não ama mais a si mesmo e nem outro. Então, deprime, não suporta, né, um rompimento. Aí depois o Nasio fala do neurótico comum, a pessoa que não é vulnerável à depressão, ela teve um narcisismo
é saudável, né? A constituição dela é saudável. É um neurótico que todos somos, né? Um ser narcísico saudável. Se você me amar, eu me amo. Se você não me amar mais, então certamente eu sofrerei, né? Vou ter um momento de luto, né? Porém eu terei forças para amar outra pessoa, que seguir adiante e voltarei a me amar, né? Esse é um narcisismo normal, o amor próprio, o amor a si mesmo. Você não é totalmente dependente do outro, você consegue sair de uma relação e começar outra relação. Já a pessoa que é vulnerável à depressão, neurótico pré-depressivo, o Nasio diz que tem um narcisismo ou exacerbado, né, que é um neurótico que é um narcisismo doentio. Quando eu me sinto amado por um amor absoluto, então eu me acho onipotente, né, dono do mundo, eu posso tudo, eu tenho poder, eu tenho força. Se você me ama, eu me imagino grandioso, mas se um dia vier a perdê-lo, então, né, perder o seu amor faz com que eu caia na depressão e me torne, né, eu me torno incapaz de me amar, né, e de amar novamente, quer dizer, não consegue se relacionar com outra pessoa, não consegue construir um novo vínculo, né, uma nova relação, é algo que não acontece. A pessoa vulnerável à depressão, ela se ama somente se ela se sentir amada, sem reservas pelo parceiro. Então, se o amor falta, né, se faltar essa pessoa que me ama e que por isso que eu também me amo, então se o amor faltar, o pré-depressivo ele se deprime e começa a odiar a pessoa que o decepcionou e odiar a si mesmo. É um narcisismo doentio, portanto é isso, é um amor desmedido, né, não tem limite. Então, o narcisismo doente do pré-depressivo, portanto, é um amor desmedido por si mesmo, subordinado ao suposto amor desmedido pelo outro. Então, quer dizer, eu só vou me amar muito, né, ter muita consideração por mim, me cuidar, me achar, sei lá, alguma coisa no mundo, na vida, porque tem alguém que investe, né, esse amor, essa libido em mim, então eu invisto também. Mas caso não haja esse amor, esse olhar do outro, a pessoa vai se julgar ali insignificante, como se realmente nada existisse ali de bom. Aí o Nasio diz que é normal também, né, uma pessoa que não é vulnerável à depressão, todos nós passamos por isso de sentir angústia, acessos de perversão, às vezes de culpa. Aí o Nasio diz que todos os traumas normais do crescimento são vividos pelo neurótico à maneira de uma cena sádica de dois personagens. Um personagem, um perverso e uma vítima. A cena infantil que permanece gravada em nosso inconsciente de adulto e que sem saber reproduzimos constantemente em nossas relações afetivas, se interpretamos o papel de vítima, nós nos angustiamos, né, diante da ideia de sermos agredidos, abandonados, humilhados ou frustrados pelo nosso amado, né, traídos. Em contrapartida, se desempenhamos o papel de perverso, nós sentimos prazer em agredir, né, este amado, em tratá-lo como um objeto, abandonando-o, humilhando-o, frustrando-o. Todos nós, todos, temos acessos de perversão, frequentemente seguidos de um sintoma de culpa. Logo depois que você faz alguma coisa assim, ruim, você sente culpa. Então, aqui, o que o Nasio está falando é que isso faz parte de um neurótico comum, de uma pessoa que não é vulnerável à depressão, que funciona assim mesmo. Né? Assim, o neurótico que todos nós somos se vê em suas relações afetivas ora angustiado, ora perverso, ora culpado, né? Oscila bastante. Já a pessoa que é vulnerável à depressão tem ali um ego narcísico hipersensível. A pessoa vulnerável à depressão, ela alterna entre dois estados opostos. Em certos momentos ela é narcísica, se vê como onipotente, poderosa, caso se sinta amada por um amor absoluto, e em outros momentos se duvida desse amor, sente-se insignificante, ansiosa, hipersensível. Quando se sente onipotente, parece que tudo é fácil, né, e que ela é livre de qualquer forma de perigo. Nada vai acontecer de ruim, né, nada pode me acontecer, pois eu sinto que eu sou amada e estou encantada. Em sentido inverso, quando se sente insignificante e hipersensível, pensa, preciso tomar cuidado, pois o pior pode acontecer. Né? O que vai acontecer de pior? Ser abandonada, humilhada, frustrada.
né? Viver decepções e coisas ruins. Aí depois o Násio fala também da importância, né, de observar a fisionomia, né, o rosto da pessoa, como anda, este olhar, este rosto. Às vezes a pessoa, você vê, né, na feição dela que ela não está bem, que ela está com um olhar e um rosto mais triste, mesmo mais abatido, parece que não tem vida e que nada traz ali um ânimo, né, nada alegra, nada muda aquele olhar, é sempre mais parado, mais para baixo. O Násio diz que o rosto é a janela aberta do inconsciente, né? Mostra ali quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está empolgado, ansioso e quando você está deprimido. Vale lembrar que para a psicanálise, os sintomas, né, eles denunciam a nossa divisão subjetiva, né, o fracasso, a verdade que nós não somos completos. E o sintoma é a nossa solução para lidar com os nossos conflitos, né, com essa nossa divisão subjetiva. Para Walter Benjamin, o melancólico é o depressivo. Né? Para a psicanálise vai mais da ordem da psicose, mas para Benjamin, o melancólico é o depressivo. Então existe um recuo diante dos ideais. Eu rejeito como o mundo, como o outro funciona, né? E também como este outro espera que eu funcione. Não vou entrar no mesmo ritmo, tem este recuo, tem a ver também com o tempo, de estar realmente às vezes mais desacelerado, difícil para fazer as coisas, para tomar uma atitude, para fazer algo, esse movimento de recuar para o quarto também, que é muito comum, esse recuo parece que o quarto é um lugar muito seguro, então a pessoa fica muitas vezes presa na casa, ou no quarto, né, tem esse movimento, porque ali simboliza também o seguro, o aconchego destas cobertas, desse quarto, desta cama. É o aconchego do colo materno. Então, de alguma forma, inconscientemente, a pessoa está se sentindo mais segura ali, acolhida no quarto, porque tem essa memória que é muito, muito primitiva do colo materno. Maria Rita Kell diz no início do seu livro que este recuo é não participar da sociedade produtivista, consumista, né, essa velocidade, tudo é para agora, tudo é para ontem, tudo é logo, fazer tudo logo. E essa relação com a temporalidade me lembra muito essa parte do pessoal que trabalha em fábrica, que você tem que bater meta, você tem que cumprir, às vezes, umas metas absurdas de fazer muitas e muitas peças e que você não consegue acompanhar aquele ritmo. E como é doloroso entrar neste ritmo de máquina, né? Então isso do tempo também desumaniza, né? Isso também é um movimento que adoece e que desumaniza. E a Kell diz que sustentar o próprio desejo, né, é da ordem do conflito, né? Você vai ter que, uma hora ou outra, entrar num embate com o outro, né, por conta do seu desejo ser diferente do outro. Então, para não bater de frente com o outro, né, com as coisas que a pessoa espera de mim, eu prefiro recuar e não desejar. Né? Na verdade, não apresentar os próprios desejos, porque o desejo existe, mas não a apresenta. Então, essa apatia, o isolamento, o abatimento, né, são os sintomas da não apresentação de um desejo. Para a psicanálise, curar significa que a pessoa vai ser capaz de sofrer, né, de passar por estes caminhos mais difíceis da vida e tolerar o sofrimento, né, passar por aquilo, atravessar esse desamparo. Estar curado do ponto de vista psicanalítico não é estar feliz, não é ser feliz, né? Na verdade é ser livre, quer dizer, apesar de todo o sofrimento, isso não me prende, não me paralisa diante da vida. Eu continuo livre, eu continuo escolhendo, continuo seguindo em frente, suportando aquela dor, colocando aquilo em palavras, em linguagem, conseguindo simbolizar, que é esse o trabalho da psicanálise, é conseguir transformar a dor, que muitas vezes não consegue ser simbolizada, por isso que é dor, transformar a dor em sofrimento. O sofrimento é quando você consegue falar sobre aquilo, você já transformou. Você já tirou de um patamar, foi para outro, né? Agora estou aqui falando sobre aquilo que me faz mal, sobre aquilo que me faz sofrer. E aí a Kell diz que o sofrimento é uma forma de dizer sobre aquilo que dói,
O trabalho da análise é deslocar a dor, né, para o sofrimento, porque a dor muitas vezes ela não é simbolizada em palavras. Então eu vou sentir menos dor quando eu consigo falar sobre o meu sofrimento. E quando eu consigo falar, pode nascer aí um entusiasmo, que é a possibilidade de refazer as mesmas escolhas ou outras escolhas. É uma forma de começar a sustentar o meu desejo de não abrir mão facilmente daquilo que eu escolhi. E a Kel diz que a depressão ela acarreta em deficiências, em dificuldades de simbolizar as ausências, as perdas, todas as dores, né, que a gente experimenta no decorrer da vida. Há uma dificuldade para processar tudo isso. E tem um momento no livro que a Kel explica que a depressão ela pode ser vista como uma quarta estrutura, né, uma quarta forma assim, de organização de personalidade, e o depressivo sofre dos efeitos da pressa do outro. Isto é, muitas vezes, né, em muitos casos, não é unânime, né, gente, mas em muitos casos a questão principal foi que esse depressivo teve uma mãe ansiosa, né, uma mãe invasiva, que não dava tempo da criança sentir a falta, por exemplo. Se a mãe segue à risca o que o médico falou para amamentar tal horário, ao invés de esperar a criança pedir o seio, né, dizer que está com fome, no fato a criança diz chorando, né? A criança pede do modo dela, que vai ser chorando. Então antes da criança chorar, a criança está dormindo, a mãe vai lá e acorda porque já está na hora e tem que dar, e tem que seguir o protocolo. Então muito burocrático e muito invasivo, né? Então isso pode prejudicar também, né? Pode fazer com que seja ali um adulto que tem predisposição a desenvolver uma depressão. Esse tempo, esse espaço entre a criança e a mãe é o que favorece a criatividade, né? É o que faz com que possibilite a criação de algo nesse tempo da espera. É uma experiência de duração temporal. A mãe possibilita nesse tempo de espera ao bebê a capacidade de esperar, né, pela satisfação, inventar o que fazer desse vazio, né? Lacan diz, né, a mãe crocodilo. O conceito de mãe crocodilo para Lacan é essa mãe que invade, que engole, né, que tem essa bocona do crocodilo, que ele fala que é a pressa do tempo. Essa mãe é simbolizada dessa forma. Não dá espaço para que o outro exista, né, nesse intervalo, nesse tempo. Precisa sempre ser preenchido, né? É a mãe que está sempre presente. E aí acaba virando uma relação tóxica muitas vezes. A ausência insuficiente do outro não permite, né, que a criança desenvolva ali seus próprios recursos para suportar o vazio. Então, na origem, o vazio que angustia o depressivo não é diferente da experiência com o vazio dos neuróticos em geral. O neurótico tem horror ao vazio e ele o preenche com fantasias, com dramas, com pequenas tragicomédias, com sintomas, com atuações. Para Lacan, existe uma angústia quando a falta, isto é, um excesso de presença causa angústia, porque não existe espaço para a falta, para esse tempo, né, precioso do vazio. Um certo vazio é necessário, né, para a gente viver, para a gente respirar e para a gente ser criativo e descobrir o que fazer nesse espaço-tempo. O vazio é importante para a nossa organização psíquica. Na psicose, por exemplo, não há uma falta, né? O sujeito é totalmente preenchido, ele é total. Também fala no livro que muitas vezes o depressivo sempre vai falar da falta de um pai, porque teve tanto excesso da mãe que não houve espaço para o pai. Então, o que a gente viu é que o excesso, ele adoece, né? Porque não há espaço para a falta, não pode faltar nada. Hoje em dia é assim, né? Quase tudo é permitido, é como se a gente tivesse que viver tudo, todos os dias. Sempre vem aquela vozinha, poderia ser mais, eu poderia fazer mais, eu poderia ter sido melhor. Quando você vai assistir um filme, por exemplo, nos streams, aí você tem milhares de opções e você não consegue escolher nada, porque não tem esse espaço vazio. Então, cada vez mais a gente se relaciona menos com o vazio.
ter que esperar uma satisfação é algo horrível, ninguém quer esperar nada. Isto é, a gente vive sempre ali num modo mais infantil, né? Que não suporta a frustração, que precisa ser, tudo tem que ser realizado imediatamente, espera assim a satisfação do outro, né? O outro tem que fazer tudo por mim, é uma posição bem infantil, né? A psique hoje em dia funciona muito nesse sentido. E a terapia ela pode ser um atraso nesse tempo corrido, porque ela vai servir realmente para isso, para desacelerar o tempo, né? Esse tempo onde você pode criar algo, onde você pode parar para respirar, pensar e repensar sobre as coisas. E se você parar para pensar, hoje em dia as crianças já são criadas assim, né? Tá na hora disso, tá na hora daquilo. Você vai ver uma agenda de uma criança, ela tem esporte, ela tem escola, ela tem arte, ela tem música, ela tem, muitas vezes tem muitas atividades, é tudo preenchido, não há espaço para o vazio, para a criatividade, para criar, né, para até mesmo o ócio, né, um momento assim, que não existe esse tempo mais. E a Kel diz que na origem da constituição do depressivo existe um outro que atropelava o depressivo, ou a mãe, ou a avó, ou o pai, alguém que demandava muito, né, ansiedade, né, cheios de demanda, e que o depressivo não consegue corresponder, né? Este outro materno que faz esse papel de materno, que não permite a ausência. Por isso que na depressão também é importante visitar esse vazio. Às vezes esse momento que não tem nada a dizer na terapia, esse momento que parece que está tudo vazio, mas é muito importante porque muitas vezes nunca existiu, né, esse tempo, esse momento para realmente criar algo. A Maria Rita Kel, ela fazia isso com os pacientes, de falar para eles, né, criarem uma narrativa, contar uma história, cria alguma coisa, inventa, porque ela percebeu que estimular essa parte da criatividade ajudava e muito, né, a pessoa ter uma história, ter o que contar, inventar alguma coisa, produzir no vazio. Porque ela diz, quem não produz nada, não cria nada, não inventa, isto é, a pessoa está alienado, né? É preciso que a mente volte a funcionar. Um exemplo disso é o mundo moderno, né? As telas, e as crianças hoje dificilmente elas criam algo, né? Tudo já está pronto ali para elas. Então a criatividade vai sendo ali, né, danificada e também perdida, né? Não consegue mais imaginar, criar, inventar uma historinha. Antigamente se contava muita história para as crianças, hoje está um pouco diferente, porque este mundo que não pode faltar nada é um mundo que adoece. Então é preciso, né, lidar com as frustrações desde pequeno, desacelerar um pouco, tentar estimular essas partes criativas, né, favorecer essa criatividade, tentar transformar a base, né, a infância, para um futuro melhor. Bom, o vídeo ficou bem longo. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais das características, das diferenças, né, de depressão e tristeza, para a gente não generalizar tudo, né? Existem as diferenças, mas a diferença fundamental é o tempo, né? Algo que é prolongado, que já tem muito tempo que a pessoa vem sentindo, está mais realmente direcionado para algo de fato depressivo, né? Uma depressão, e não uma simples tristeza que vem e vai embora. É algo que pede uma atenção, um tratamento, né? Se você se sente, né, com esses sintomas mais depressivo, então você procure ajuda profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, né? Cuide de você, né? Fortaleça sim o seu eu, o seu self, o seu ego, e dê ouvidos aos próprios sentimentos, né? Não silencie aquilo que você está sentindo, né? Procure algo que vá em direção de um cuidado. Bom, gente, então fico por aqui. Curte, comente, compartilhe, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e muito obrigada por assistir.